Bom, boa noite a todos e a todas. E realmente eu fico lisonjeado com o convite, porque realmente é uma oportunidade para mim, né, pessoalmente, estar dialogando com gente com essa qualidade de vocês, né, pesquisadores que são mais que pesquisadores, mas são aliados, né, são pesquisadores com compromisso social. Eu acho que essa é uma marca que a Fiocruz carrega e que vocês representam. E é o que eu, como militante do movimento social, defendo, né, e gostaria que fosse muito ampliado. Então, assim, eu me sinto sempre muito lisonjeado e preocupado em dar conta, né, se realmente fazer uma análise. Não posso fazer isso. Mas eu ouço sempre com muita atenção, né? E eu acho que a primeira coisa é elogiar essa dinâmica da construção do boletim, porque tem nesse, a gente fala muito hoje, né, dessa produção compartilhada do conhecimento. Isso, às vezes, quer dizer, no linguajar teórico é muito bacana, mas na prática é muito difícil, e eu sei disso, né? É difícil por causa dos times, por conta das diferenças de inserção das pessoas, mas assim, a coragem que vocês vêm tendo nesse processo, eu acho muito importante a gente um pouco compartilhar e reconhecer, porque eu participei da reunião, né, um pouco onde foi apresentado essas questões, e assim, o pessoal fica muito vulnerável, porque ele faz um trabalho, depois está pronto aí para receber as cacetadas e tudo mais, mas é bom fazer isso entre amigos, porque tinha um diretor de teatro que dizia que desculpas para amigo não precisa e para inimigo não adianta. Então, é nesse sentido de realmente de uma troca. Então, eu me sinto também à vontade de receber o convite e dialogar com vocês. Então, assim, aquela reunião, você, antes de compartilhar publicamente, você fazer uma discussão com os mais próximos, alguém com alguma possibilidade de trazer novos elementos e incorporar isso de fato, eu acho que esse é um dado muito positivo e que a gente precisa publicizar, porque essa eu acho que é a força do próprio boletim e é o que ele se propõe lá no início, quando vocês apresentam um pouco a proposta do boletim. Então, assim, eu queria falar só uma coisa. Eu vou falar muitas coisas, mas o principal, eu quero dizer que a metodologia, né, que vocês escolheram, que eu acho que tem uma inovação, que é o bairro Sem Favela, com Favela, que vocês estão experimentando, eu acho que ela pode ser uma contribuição muito importante para o que eu chamo da necessidade da gente rediscutir a questão da cartografia de favelas no Rio de Janeiro. E isso está sendo mostrado desde o primeiro boletim, mas também agora, ficando claro que a gente tem que atualizar essa conceituação e essa abordagem sobre a representação das favelas dos dados oficiais do Rio de Janeiro. Isso porque a favela tem um dinamismo nessa cidade, né? E tem um espalhamento da favela em que ela precisa ser atualizada e precisa ser discutido com o conjunto da cidade do Rio de Janeiro. Então, esse é um ponto. Depois, eu acho também que ela tem esse ponto de inovação e uma contribuição efetiva quando você olha para a Zona Oeste. Eu acho assim que os políticos já descobriram que a Zona Oeste, o potencial que ela tem e as complicações que ela tem. Eu acho que mais do que as pesquisas, sociólogos, mas os políticos sabem exatamente do que eles estão falando. Quer dizer, um contingente enorme, pobreza, né? Todos os problemas da cidade estão concentrados ali. E eu acho que, de uma forma geral, ainda há uma certa dificuldade de olhar para essa área enorme da cidade com a complexidade e necessidade que a gente precisa, né? Porque não é à toa que agora a gente fica evidente de que quando o número de mortes, né, a mortalidade, ela cresce nesse bairro sem favela, mas quando você fala, mas quem são essas pessoas, né? Quem são esses territórios? Quem vive aí? Qual é a estrutura física oferecida? Quais são os equipamentos oferecidos para essa população? E eu lembro sempre, uma coisa muito antiga, quando Cidade de Deus foi criada, né, e foram removidas as pessoas para a Cidade de Deus, eu lembro de um depoimento da Zica, que foi para a Cidade de Deus, dizendo, olha, não tinha nada, não tinha hospital, não tinha escola, não tinha o ônibus para a gente chegar até o centro da cidade, era um caos. Aí você fala, eu estou falando lá dos anos 60, mas a gente puxa agora,
com todas as coisas que aconteceram, as dificuldades permanecem. Quando você pensa na mobilidade, no deslocamento dessa população, quando você pensa em quantos equipamentos de saúde, né, estão disponíveis, e não é à toa que os hospitais que servem a essa população têm mais problemas e são evidenciados em todo o processo de pandemia. Então, assim, é urgente essa discussão, e eu acho que o boletim, a metodologia que vocês estão propondo, ela está evidenciando isso e está provocando esse debate. Então, independente do certo ou errado, mas ele já tem uma contribuição efetiva, né, que é levantar a necessidade da gente rediscutir, né, a questão da cartografia e representação de favelas e populações periféricas no Rio de Janeiro. Porque já de muito, né, a favela não é o lugar da pobreza absoluta no Rio de Janeiro. Eu tenho dito isso, né? Não é verdade. Você pega algumas favelas, principalmente da Zona Sul, né, seja Rocinha, Vidigal, você vai encontrar padrões de moradia, né, padrões de convivência ali, que nos cânones aí da gente sociológica, vai dizer que ele é classe média, e para lá. E você vai se desloca, quer dizer, para outras regiões da cidade, né, como Zona Oeste, por exemplo, você vai encontrar padrões de pobreza muito, muito complicados. Então, assim, é muito urgente isso, e eu acho que essa pesquisa ela contribui muito fortemente para isso. Por outro, também, a gente olhar que favelas, né? A gente já comentou sobre isso, mas cada vez fica mais evidente essa diferenciação entre as favelas. Por mais que elas tenham um elemento, né, uma costura, uma estrutura que a gente pode ali evidenciar ausências de equipamentos públicos, né, falta disso ou daquilo, mas elas são muito diferentes quando você olha e você mergulha nessas favelas, né? Porque não é verdade que a gente possa usar um padrão de favela geral para o Rio de Janeiro. Isso não é verdade, né? Qualquer seja o indicador que a gente utilize, né? Educação, acesso à saúde, acesso a equipamento público e tudo mais. Eu pego aqui, eu moro em Botafogo, na favela Santa Marta. Eu desço, dou 2 pulos, eu tenho 10 cinemas na minha frente, tenho um teatro, tenho a praia a 2 passos de mim, eu tenho o Miguel Couto, eu chego ao Souza Guiar, ao centro da cidade, com muita facilidade, porque eu pego o metrô, e eu tenho um centro de saúde na Voluntários, tem uma clínica da família aqui do lado. Então, você tem um conjunto, para além, né, das iniciativas filantrópicas de saúde, né? O Colégio Santo Inácio oferece aqui um consultório de imagem, que produz imagem, tem outro que faz imagens mais baratas para pessoas mais pobres. Então, você tem um conjunto de iniciativas públicas e também filantrópicas que dá um aquecimento e acolhimento para essa população, mesmo que ela não possa, não tenha todas as condições necessárias. Enfim, se você se afasta um pouco mais, né, dessa região, as coisas ficam mais difíceis, né? Eu tenho conhecido parentes que moram em conjuntos Minha Casa Minha Vida na Zona Oeste e sofre para caramba para poder acessar um equipamento de saúde, para acessar um ônibus, ou qualquer seja outro modal de deslocamento. Então, é disso que a gente está falando, dessa desigualdade tamanha, né, em que, quando a gente joga luz sobre a questão favelas, eu acho que é muito importante isso, mas ela também tem que servir, para além de entender melhor a favela, mas para entender melhor a cidade, melhor entender essas desigualdades. É disso que a gente está falando, né? É um álibi, quase que é um álibi, para que a gente possa entender melhor essa questão da cidade. Porque os dados de mortalidade, quando a gente olha, por exemplo, para as favelas, principalmente da Zona Sul, você vê que elas ficam muito pau a pau ali, não tem uma diferença grande que justifique essa atenção que a gente está querendo buscar. Mas elas têm, na medida em que você precisa entender qual é a dinâmica social que está acontecendo, né, que faz com que, em alguns casos, ou esconda esses resultados, ou, de alguma forma, amorteça os resultados negativos. Eu disse aqui numa outra conversa que, quando eu penso que aqui no Santa Marta, nesse período mais da pandemia, você tinha muita gente que continuou trabalhando, mas eu comecei a perceber que
Tá bom, trabalhava, mas assim, a maioria descia aqui o morro e trabalhava na Voluntários da Pátria, em Copacabana, é tudo muito perto. Então, os próprios ônibus, né, oferecidos na Zona Sul são em maior quantidade, melhor qualidade. Então, essas pessoas sofreram muito menos esse contágio, essa aglomeração de quem vinha de trem da Zona Oeste para cá, de quem tinha que enfrentar mesmo os ônibus pela Avenida do Brasil. Então, essa diferenciação também produz efeitos sobre essa população, e eu acho que a pandemia também mostrou isso. E a gente precisa pensar um pouco. E, por outro lado, eu sou daqueles assim que fico pensando, eu não quero, eu fico até olhando de uma forma positiva de que o índice de mortalidade tenha sido menor nessas regiões. Claro, a gente quer que ninguém morra, a gente quer que todo mundo sobreviva. A questão é entender, né, o que acontece em que isso que já é um marco da resistência, da resiliência desses territórios, mas que também agora, de alguma forma, está se mostrando nessa pandemia. Não só pelas iniciativas, né, das lideranças, de coletivos, de juventude, que tomou à frente para si a tarefa de acolher e proteger esses locais, mas também tem algum outro elemento aí que a gente ainda não entendeu, que está, de alguma forma, contribuindo para que a desgraça não seja tamanha. Por mais que a contaminação, né, seja grande, mas assim, toda a nossa expectativa é que a gente ia ter uma mortandade em favela, que a gente ia recolher corpos nos caminhos. Então, isso, na verdade, não foi, né? Não está sendo. Então, esses elementos conectados, eles realmente estão tendo um efeito objetivo sobre esses territórios, né? Seja ele a própria auto-organização, proteção, né? Um pouco esse diálogo, mas eles são importantes. E aí, para também trazer uma... Eu acho que a questão da informação ela é um elemento que eu tenho ficado preocupado atualmente. Eu sinto que nesse processo do Rio de Janeiro, em que, se você depender das autoridades públicas, acabou a pandemia, né? Acabou, a gente vamos para a praia, e agora, então, abriu as quadras, as escolas de samba estão abertas. Então, oba, entendeu? A gente vai estar junto ali, tudo que a gente quer e que a gente gosta, né? E que é da natureza, da cultura dessa cidade. No entanto, isso alimenta também essa disputa nacional que a gente está assistindo entre um maluco, né, que não acredita na ciência e que acha que pegar Covid ou não é uma questão de sexualidade, você ser maricas ou não. Então, essa é uma questão complicada, mas isso introduz também na população uma tensão e uma desconfiança. Isso é muito negativo para a população. Isso é muito... A gente que estava no processo construindo, né, um pouco, tentando chamar, olha, a resistência, a nossa auto-organização, ela é importante, ela evitou mortes e tudo mais. Então, jogar toda a força e o peso para a auto-organização, ela acaba sendo diluída por um discurso público, né, em que relativiza a própria doença. Isso é grave. E aí a informação, a gente precisa trabalhar muito fortemente, eu acho que o boletim tem essa contribuição, como o radar tem essa contribuição, mas eu acho que a gente tem que pensar isso como um instrumento mais estratégico para exatamente fazer essa disputa da desinformação que está espalhada por aí, né? Então, assim, eu fico hoje eu estava pensando nisso, o que a gente pode fazer aqui, no meu lugar, no meu quintal, né, aqui no Santa Marta, para não deixar que a população caia nessa esparrela de que tá tudo ok, tudo bem, ninguém mais vai... Só vão morrer aqueles que forem meio fraquinhos, forem meio maricas, esses vão morrer. Os outros vão ficar. Então, isso é de uma gravidade impressionante, e aí o nosso instrumento é a comunicação e a informação, e nesse sentido, eu acho que o boletim é um bom instrumento para a gente, se não agora, que já está fechado, mas pensar talvez num terceiro, uma ênfase grande, né? E aí eu estou falando militante, não estou falando pesquisador, mas o militante quer falar uma ênfase grande para essa disputa e esse posicionamento, né, diante de um contexto em que, claro que a ciência é fundamental, ela é importante, e as pesquisas também, mas elas têm que servir para exatamente alimentar o nosso posicionamento em defesa, né, disso ou daquilo e contra aquilo ou aquilo outro. Então,
Então, assim, é uma sugestão para a gente pensar o próximo boletim, a gente assumir talvez uma ênfase mais explícita, né, de posicionamento, que eu acho que está claro no boletim, mas eu estou exagerando um pouco, mas e pensar um pouco de trazer, até como uma questão, não sei se vocês concordam, mas que essa metodologia, colocá-la como a inovação necessária a ser discutida pelos movimentos sociais também, porque ela incorpora, eu acho que ela tem uma novidade, ela tem uma provocação interessante, né, que pode servir para além dessa vida. Mas é isso, dizer que a gente tem que seguir, né? Seguir explorando. Eu acho que, do ponto de vista da apresentação das tabelas, acho que está bem claro, do ponto de vista da comunicação, está bem interessante, né? Um pouco. Talvez a gente volta a dizer, para ficar no mesmo lugar, mesmo as conclusões, elas são muito densas e muito fortes, né? Eu acho que a gente tem que seguir nessa linha, porque ali tem o coração, ao menos do que eu, como militante, destaco, né, como positivo, para a gente seguir nessa disputa e nesse trabalho de entender, né, o Rio e um pouco deixar muito evidente esse descaso, eu acho que é um descaso do poder público, porque eu fico impressionado que, mesmo depois de tantos meses, de tantas mortes, de tantos dados, você não tem uma alteração do comportamento do poder público, nem municipal, nem estadual. Muito pelo contrário, quase que eles vão recuando na medida em que os números começam a baixar, então não se sentem mais instados a responder ou a fazer qualquer coisa. Porque, mesmo agora, eu fico olhando na campanha eleitoral, é um descaso. Você tem um prefeito que, como se ele estivesse numa outra cidade, porque o tema da pandemia, né, e o comportamento do poder público em relação à pandemia, ele não aparece como elemento principal, mesmo que fosse para defender o que não foi feito. Mas isso não é um elemento, não é uma questão fundamental para essa autoridade. Então, assim, eu acho que isso está espalhado também. E só para fechar, essa discussão em relação à testagem também. É engraçado que não aumentou, mas a gente fica no mesmo lugar. Eu até hoje, Itamar, eu não sei, né, se o teste rápido é bom ou se não é bom. Eu não sei se o teste rápido, qual é o efeito que ele tem. Porque aqui no Santa Marta, por exemplo, apareceu o pessoal da Tudo bem, vão fazer teste, tal. Aí fizeram o teste. Na semana seguinte, apareceu a Clínica da Família fazendo testagem, fizeram por uma semana. Mas a questão é, o que se faz com isso? Qual é o sentido? Qual é o objetivo? Qual é o efeito disso? Você não tem um retorno. Isso contribui para quê? A gente fala, testagem é para ajudar a escolher as melhores estratégias de combate. Mas, na prática, ao menos nesses atores que eu citei aqui, eu não sinto isso como militante, como alguém que está acompanhando aqui diretamente o efeito disso sobre a pandemia aqui e do ponto de vista da informação e da ampliação dos dados, né, da pesquisa, da pandemia nesse território. Eu acho que em outros lugares pode estar acontecendo a mesma coisa, né? Você está circunscrevendo a uma experiência particular de uma entidade, de um determinado ente, mas isso não tem contribuído efetivamente para ampliar uma reflexão profunda e trazer mais gente para esse pensamento coletivo, né, de como se proteger, como segurar. Então, eu acho que são questões que ainda continuam, né, necessárias para que a gente faça a disputa das narrativas.